Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Meu nome é Viratã Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apicultura, o canal que valoriza a causa literária e defende a literatura. Eu até troquei os termos aqui. Na verdade, é o canal que defende a causa literária e valoriza a literatura. Mas tudo bem, não tem problema não. Gente, é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo aqui, porque a primeira e a segunda eu tentei gravar pelo meu computador para oferecer uma qualidade de áudio superior. Mas como nem tudo são flores, né, e como nem tudo na vida é, né, é como a gente planeja. Então, vai ser aqui pelo celular mesmo. É até mais econômico mesmo, fica melhor. Então, eu peço, só tenho a pedir desculpas, mas esta é a qualidade máxima que eu posso oferecer. Mas de uma coisa você pode ter toda a certeza, de que eu estou fazendo com todo carinho, com todo amor, porque eu adoro escrever e eu adoro escrever, eu adoro estudar sobre literatura. E principalmente um livro desses, que é o livro do Felipe Dintel e da Lola Sabariti. Então vamos dar continuidade hoje. Hoje vamos falar sobre ritmo da cena, certo? Deixa eu desabilitar bem aqui a câmera para o vídeo não ficar muito longo. Espera aí. Nós vimos na parte anterior, nós vimos a parte da digressão reflexiva, né? Foi onde nós paramos. E hoje nós vamos dar continuidade através desse tópico que é ritmo de cena, certo? São preparados? Estão preparadas, crianças? Então, sem mais delongas, vamos lá, pessoal. O ritmo da cena. Cada relato terá seu próprio ritmo, fruto da articulação do assunto abordado com os movimentos de que já falamos no capítulo anterior. No entanto, a preocupação do escritor pela cadência do texto não deve limitar-se à estrutura geral da obra, mas precisa concretizar-se na construção de cada uma das cenas que compõem a narrativa. A adequação entre o que se conta e o como se conta, entre o tema e os recursos narrativos e linguísticos, deve ser para o escritor uma fonte contínua de reflexões. Então, toda a construção de cena, lembra das aulas anteriores que eu falei sobre os elementos da construção de uma cena, a moldura, a atmosfera e a ação, certo? Esses três elementos que compõem a construção de uma cena, que formam uma cena. A moldura, os elementos fixos, a atmosfera, os elementos efêmeros, ou seja, que são passageiros. E a ação, aquilo que ocorre entre o personagem ou então entre os personagens da trama, beleza? Então tudo isso serve para fazer a reflexão, porque à medida que o leitor vai lendo, pessoal, ele vai refletindo sobre aquilo que ele está lendo. Eu digo que um leitor que não imagina aquilo que ele está lendo é um leitor de uma mente muito fraca, sabe? Eu, pelo menos, considero assim. É claro que tem textos que deixam a desejar, afinal de contas, nem todo livro é bom, mas aqueles livros que têm uma narrativa evidentemente palpável, evidentemente que não é cansativa, que é aquela narrativa cativante que cativa a nossa atenção, geralmente, dificilmente você não vai imaginar a cena da qual a narrativa está narrando, né? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos ver os elementos de uma cena de ritmo lento. Vamos lá. Para que o ritmo de uma cena seja lento, convém, primeiro, introduzir pausas por meio de descrições ou digressões reflexivas, empregar orações subordinadas ou pelo menos mais longas, empregar formas verbais imperfeitas, indicando ação em processo de realização ou não concluída. O melhor exemplo são os verbos no pretérito imperfeito: pulava, pegava, saía, caminhava. Empregar verbos de estado, ser, estar, ter, e o menor número possível de verbos de ação. Reunir maior número de substantivos e adjetivos em relação aos verbos. Recorrer a palavras que transmitam ideia de lentidão. Introduzir figuras retóricas como a analogia, por exemplo. Para que o ritmo de uma cena,
só para fazer uma pausa aqui para fazer reflexão, essas são as características de acordo com o pensamento dos autores, né, que é o Philippe Dintel e a Lola Sabarit, né? Eles estão dando a sua caixinha de ferramentas para nós escritores, ou independentemente se somos amadores, intermediários ou profissionais, para nós utilizarmos essas ferramentas no intuito de construir uma cena de ritmo lento, certo? Essa questão da analogia não significa dizer que a analogia só pode ser utilizada numa cena de ritmo lento. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas, porém, contudo, todavia, é, a- você pode utilizar a analogia tanto numa cena de ritmo lento quanto numa cena de ritmo rápido. Vai depender de você. Já a analogia é uma reflexão, certo? A analogia é apenas aquela comparação que você faz. Fulano estava parece como uma galinha morta, né? Uma analogia. Isso é uma analogia, né? Ou pode significar várias coisas, mas de fato é uma analogia, certo? Então, a analogia, veja bem, na analogia, como você vai eh, determinar a analogia para que ela tenha a ver, para que ela tenha alguma coisa a ver com o ritmo da cena, né? Não adianta você colocar essas características aqui e colocar uma analogia que tenha uma conotação de ritmo acelerado, né? Então tem que prestar atenção nessas coisas. E eu também tenho que prestar atenção nisso, porque muitas vezes eu, como escritor, eu erro. Afinal de contas, todos nós somos passíveis de erros. Vamos continuar aqui. Para que o ritmo de uma cena seja mais rápido, convém, primeiro, empregar frases curtas, recorrer de preferência às orações coordenadas, evitando as subordinadas, e a justa posição de frases. Narrar a história no presente ou, caso o relato remonte ao passado, empregar verbos do pretérito perfeito. Pulou, pegou, saiu, caminhou. Reunir maior número de verbos de ação em relação aos substantivos e adjetivos. Recorrer a palavras que transmitam a ideia de velocidade. Na medida do possível, eliminar do texto palavras mais compridas, como é o caso dos advérbios terminados em mente. Por que que os autores estão falando isso? Porque geralmente, não sei se você já estudou língua portuguesa, quem já fez o ensino fundamental e o ensino médio sabe muito bem disso, que na língua portuguesa os advérbios, certo? Eles são classificados em 5 tipos, se eu não me engano, certo? E o advérbio de modo, ele termina no prefixo mente. E quando se utiliza um advérbio de modo, geralmente o narrador ou o escritor ele quer passar a ideia de algo que está em processo de transição, algo que está em inércia. O que é inércia? Inércia é a propriedade da física que denota movimento. Então, por isso que os autores estão dizendo, olha, evite os advérbios de modo, certo? Então vamos continuar. Primeiro tópico: adequar o ritmo à cena. Vejamos dois textos cujo ritmo se combina perfeitamente à cena que se narra. O primeiro, um texto lento, encontra-se no romance O Cerne da Questão, de Graham Greene. O segundo, um texto rápido, pertence ao livro A Névoa e a Noite, de David Morrell. Primeiro exemplo, vamos lá, gente. Aqui é um texto de ritmo lento. É o primeiro exemplo. Wilson estava, olha, eu fazendo voz de galã, ó. Wilson estava sentado na sacada do hotel Bedford, com os joelhos ousados, sem pelos apoiados na grade de ferro. Era domingo e o sino da catedral soava as matinas. Do outro lado da Bond Street, nas janelas do colégio, estavam as negrinhas em roupas escolares azul escuras, entretidas na tarefa interminável de tentar desembaraçar o cabelo pichain. Wilson cofiou seu bigode juvenil e sonhou, esperando por seu gin com bitter. Sentado ali, de frente para Bond Street, tinha o rosto voltado para o mar. Sua palidez mostrava que fazia pouco tempo que desembarcara. O mesmo indicava a falta de interesse nas colegiais do outro lado da rua.
Ele parecia o ponteiro defasado de um barômetro, ainda apontando para bom, muito depois de seu companheiro ter se movido para instável. Abaixo dele, os funcionários negros seguiam na direção da igreja, mas suas mulheres, em vestidos de tarde brilhantes em tons de azul e cereja, não provocavam em Wilson nenhum interesse. Ele estava sozinho na sacada, exceto por um indiano barbudo de turbante que já tentara ler-lhe a sorte. Não era a hora nem o dia para homens brancos. Eles deviam estar na praia a 8 quilômetros de distância. Mas Wilson não tinha carro. Sentia-se quase intoleravelmente solitário. Dos dois lados da escola, os tetos de lata mergulhavam na direção do mar. E o ferro ondulado acima da cabeça de Wilson tiniu e retiniu quando um urubu pousou. Graham Greene, o cerne da questão. Agora vamos para o comentário. Quais ou que estratégias alimentam a sensação de lentidão ao lermos esse texto? Vamos lá, vamos para as estratégias. Como é óbvio, a própria situação que se descreve, um homem sentado na sacada de um hotel pensando com seus botões. As referências a uma atmosfera calorenta, os joelhos rosados sem pelos apoiados na grade de ferro. Sua palidez mostrava que fazia pouco tempo que desembarcara. Eles deviam estar na praia. Algumas frases longas. Do outro lado da Bond Street, nas janelas do colégio, estavam as negrinhas em roupas escolares azul escuras, entretidas na tarefa interminável de tentar desembaraçar o cabelo pichain. O uso constante de verbos de estado. Estava sentado, era domingo, estavam as negrinhas, tinha o rosto, estava sozinho, não era a hora, deviam estar na praia, não tinha carro. O uso elevado de verbos no pretérito imperfeito. Estava, era, soava, mostrava, indicava, parecia, seguiam, provocavam, deviam, mergulhavam. A abundância de adjetivos e, em geral, a prevalência do descritivo sobre cenas de ação. Os joelhos rosados sem pelos, as negrinhas em roupas escolares azul escuras, suas mulheres em vestidos de tarde brilhantes em tom de azul e cereja, o indiano barbudo de turbante, o ferro ondulado. A abundância de palavras ou locuções associadas à ideia de lentidão. Domingo, desembaraçar, confiar, interminável, esperar, falta de interesse, defasado, ainda apontando, pousar. O uso de um advérbio comprido como intoleravelmente. Viu aqui, pessoal? Os advérbios de modo servem para transmitir uma ideia de lentidão, certo? O uso de figuras retóricas como analogia. Olha só. Ele parecia o ponteiro defasado de um barômetro, ainda apontando para bom muito depois de seu companheiro ter se movido para instável. Aqui é uma analogia, gente, para fazer jus ao ritmo da cena, certo? Já imaginou? Ele parecia, se colocassem assim, ele parecia o ponteiro de um relógio novo que estava a 1000 por hora. Aí não tem nada a ver com o ritmo de lentidão, o ritmo de cena lento, né? Por isso que eu digo, tenha cuidado na hora de fazer a analogia, porque você pode se perder nesse mato, pode não ter cachorro, entendeu? Então vamos continuar. Segundo exemplo, norte de Beersheba, Israel. Ao ouvir uma súbita rajada de tiros, Saul atirou no chão a pá, apanhou o fuzil e saltou de dentro da vala de irrigação. O ruído dos tiros revolucionou-lhe o estômago. Correndo desesperadamente em direção à vila, seu primeiro pensamento fora proteger o filho, mas lembrou-se de que Érica o faria tão bem quanto ele. Depois jurou para si mesmo que se alguma coisa acontecesse a qualquer dos dois, jamais descansaria enquanto não punisse os assassinos. Os tiros se tornaram mais numerosos. Fixando o olhar, conseguiu divisar uns vultos usando o uniforme de combate dos árabes. Protegidos pelos muros, eles atiravam contra as casas no centro da vila. Mulheres abrigavam seus filhos nas vielas e nos vãos das portas. Um velho foi atingido e rolou pelo chão, sob os repetidos impactos, quando procurava socorrer uma menina imobilizada pelo terror no meio da rua. A cabeça da menina ficou quase separada do corpo.
Um dos invasores atirou uma granada pela janela de uma casa. A explosão expeliu, a explosão expeliu fumaça e destroços. Uma mulher deu um grito de dor. Filhos da puta! Saul espiou, escondido atrás do monte de pedras. Mas o inimigo foi atingido. Apanhado entre dois fogos, o árabe restante olhou para trás, depois para frente e procurou refugiar-se atrás de um muro de pedra. Mas parou, atônito, quando o aluno favorito de Saul descarregou sua arma queima-roupa, estraçalhando o rosto do inimigo. De vez em... Aqui está errada a colocação, gente. Não é de quando em vez, não. É de vez em quando. É porque eu não sei se foi erro do escritor desse livro ou se foi erro mesmo do Felipe Dintel e da Lula Sabariti. Mas, enfim, vamos relevar. De vez em quando, percebia algum de seus alunos tomando posição e ouvia o estampido de outras M16 em resposta às Kalashnikovs. Uma segunda granada explodiu dentro do edifício já parcialmente destruído pela primeira. Desta vez, quando uma parede desabou, Saul não ouviu gritos. Com redobrada fúria, ele completou o semicírculo que o levara para enfrentar o outro grupo de invasores. Descarregou sua arma, tornou a carregá-la, esgotou novo pente de balas. Apanhou uma Kalashnikov, deixada por um árabe que fugia. Descarregou-a, trocou-a por outra M16, deixada por um aluno ferido. Descarregou-a também e alcançou um terrorista cuja habilidade para a luta livre não podia comparar-se com o longo treinamento que Saul recebera durante 20 anos, desenvolvendo sua capacidade para matar. Usando a palma de uma das mãos, depois a outra, batendo com toda a sua força, ele atirou facilmente o inimigo no chão. Desacordado. David Morrell, A Névoa e a Noite. É um ótimo título para um livro, viu, bicho? Muito bom. Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, não querendo generalizar, mas antigamente tinha-se um bom gosto para títulos de livros. Não é? 100 Anos de Solidão, Admirável Mundo Novo, Alice no País das Maravilhas e por aí vai. Hoje, hoje o escritor faz sucesso com qualquer título, se bem que eu não estou dizendo com isso que o título vai determinar a validade ou a importância, a relevância do livro. Mas eu sempre digo, né, como eu falei nas aulas anteriores, para mim tudo tem que ser impecável, desde o título até a biografia. Tem que ser tudo bom para o leitor se sentir satisfeito. Mas enfim, vamos lá para o comentário. Os principais recursos utilizados pelo autor para criar o veloz ritmo do texto, condizente com o tipo de cena que está narrando, são os seguintes: frases reduzidas ao menor tamanho possível, como por exemplo, norte de Beersheba, Israel. Nesse e em outros momentos, o autor suprime outros elementos gramaticais que prolongariam a frase além do estritamente necessário. Chega a prescindir até dos verbos. Um conjunto de frases curtas e estrutura simples, sujeito mais verbo mais complemento. A cabeça da menina ficou quase separada do corpo. Aqui, gente, quem já estudou língua portuguesa sabe muito bem, para você encontrar o sujeito, pergunte ao verbo, certo? E você perguntando ao verbo, você encontra tanto o sujeito como o complemento, que é o restante da frase. Um dos invasores atirou uma granada pela janela de uma casa. A explosão expeliu fumaça e destroços. Uma mulher deu um grito de dor. Muitos verbos de ação. Saul atirou no chão a pá, apanhou o fuzil e saltou de dentro da vala de irrigação. Descarregou sua arma, tornou a carregá-la, esgotou o novo pente de balas, apanhou uma Kalashnikov, deixada por um árabe que fugia, descarregou-a, trocou-a por outra M16, deixada por um aluno ferido. Descarregou-a também e alcançou um terrorista. Aqui os verbos que estão sublinhados aqui, que vocês estão vendo, é só verbo de ação, gente. Só verbo que denota ação. E que para quem já estudou o verbo, verbo é toda palavra que denota ação ou estado, certo? A ação é para quem pratica. O estado é para quem sofre a ação, certo? Vamos continuar. O uso elevado dos verbos no pretérito perfeito, como por exemplo, atirou, apanhou, saltou, revolucionou-lhe, lembrou-se, jurou,
conseguiu, rolou, atirou, expeliu, deu, espiou, descarregou, explodiu. Um conjunto de palavras associadas às ideias de agitação, velocidade, etc., como por exemplo, rajada, correndo, impactos, explosão, expeliu, descarregou, desabou, luta, força. Gente, não existem somente verbos que denotam ação e estado. Existem palavras que denotam, por exemplo, um ritmo lento. Palavras que denotam um ritmo lento. Quieto, parado, sentado, deitado. Tudo isso são palavras que denotam o ritmo lento. Agora, aqui, por exemplo, palavras que denotam ritmo acelerado, né? Em termos de movimentação. Rajada, correndo, impactos, explosão, expeliu, descarregou, desabou, luta, força, certo? E existem outras palavras também, como atrito, luta, combate, guerra, batalha, entendeu? Então, existem outras palavras, nem sempre você precisa utilizar-se de verbos para a construção do ritmo da cena. Você pode utilizar adjetivos e outras palavras, certo? Para a construção do ritmo da cena. Continuando, reprodução do pensamento ou de palavras do protagonista sem comentário algum do narrador, como por exemplo, filhos da puta. Por exemplo, eu não sabia disso, eu estou sabendo agora que você poderia imprimir o pensamento de um autor, não, o pensamento de um personagem sem a intervenção do narrador. Eu juro, gente, juro pelo mais sagrado, é a primeira vez que eu ouço falar nisso aqui. Né? Porque poderia ter a intervenção do narrador. O narrador poderia ter dito assim. E o personagem falou, filhos da puta, mas não tem a intervenção do narrador. Foi só o pensamento do personagem, certo? Vamos continuar. Estampar os pensamentos do protagonista na forma de uma simples enumeração. Seu primeiro pensamento fora proteger o filho, mas lembrou-se de que Érica o faria tão bem quanto ele. Depois jurou para si mesmo que se alguma coisa acontecesse a qualquer dos dois, jamais descansaria enquanto não punisse os assassinos. Tópico 2. Quando o ritmo é inadequado. Vejamos agora um exemplo de cena lenta e outro de cena veloz, nas quais os autores não conseguem imprimir o ritmo adequado a cada uma delas. Gente, aqui a gente vai ver agora a discrepância do ritmo, certo? Quando você lê o texto e o texto não deixa claro, você fica em dúvida, você não sabe se uma cena de ritmo lento ou de ritmo rápido, né? Você fica se perguntando, fica, né, naquela que a gente fala em inglês doubt, né? Naquela dúvida. Vamos continuar. Primeiro exemplo. Não conheço nada igual a essas tardes tranquilas. Sento-me em minha cadeira de balanço e fico olhando o mar. Saio da cidade e me refugio neste silencioso recanto. E sinto que a vida pode ser diferente. A brisa do mar me relaxa. Fecho os olhos e escuto o murmúrio das ondas. Gosto de contemplar a mudança de cores do céu quando o sol vai se pondo. Meu corpo se descontrai e consigo esquecer todos os problemas do dia a dia. Levanto-me, preparo para mim uma vitamina com morangos silvestres. Tomo a vitamina sentada na varanda. A noite cai sobre a praia. De repente sinto vontade de passear na areia, sentir sua umidade em meus pés. Decidida, desço até a praia. Fico descalça. Caminho durante mais de 1 hora. Depois fico deitado na areia sob um céu repleto de estrelas. Vamos para o comentário agora. O tema do texto, a utilização de um lugar tranquilo, requer um ritmo lento. A autora tenta criá-lo, mas a cena poderia ser ainda mais pausada se ela tivesse lançado mão das estratégias que apresentamos páginas atrás. Vejamos como ficaria o texto se ela tivesse recorrido a frases longas no lugar das curtas, introduzindo adjetivos, pausas descritivas e analogias, e se tivesse suprimido algumas expressões que aceleram o texto. De repente, decidida. Não conheço nada igual a essas tardes tranquilas, em que fico sentado numa cadeira de balanço.
na varanda de minha casa de praia, contemplando o mar. Quando consigo sair da cidade e me refugiar neste silencioso recanto, sinto que a vida pode ser diferente. A brisa do mar me relaxa. Fecho os olhos e deixo que o murmúrio das ondas me embale suavemente, como se estivesse ouvindo uma canção de ninar. Gosto de apreciar o modo como as cores do céu vão se alterando quando o sol se esconde. Meu corpo se descontrai e consigo esquecer tudo aquilo que poderia me causar ansiedade. Levanto-me para preparar uma vitamina com morangos silvestres. São pequenos e bem vermelhos, intensamente doces como uma fonte de açúcar. Saboreio a vitamina em pequenos goles. Pouco a pouco, sentada na varanda, observando como a baía vai sendo sarapintada de luzinhas, à medida que a noite cai sobre a praia. Reina o silêncio e sinto o desejo de passear na areia, sentir sua umidade em meus pés. Desço até a praia, fico descalça. Caminho durante mais de uma hora, deixando que as ondas cálidas envolvam meus tornozelos. Depois, fico deitada na areia delicada e acolhedora, sob um céu totalmente repleto de estrelas, que pestanejam incansavelmente, como se me avisassem sem parar que não devo dormir nesse momento. Agora vamos para o segundo exemplo, pessoal. Levanto-me. Gente, perdão aí, é porque mamãe tá assistindo. Acho que tá assistindo novela ou um filme aqui dos. Não vou fazer propaganda do canal de emissora porque não estão me pagando nada, mas eu vou continuar falando aqui. Então, se o som estiver muito alto, aí eu vou cantar uma música para não dar questão dos direitos autorais, porque hoje tudo no YouTube, você já sabe, né? Qualquer zoadinha já dá direitos autorais e aí o vídeo não vai pro ar. Vamos lá. Segundo exemplo, levanto-me, faço a barba, tomo uma ducha e, sem tomar o café da manhã, saio correndo de casa. Olho o relógio enquanto desço as escadas. Vou acabar chegando tarde. Meu amigo Jaime já deve estar me esperando na entrada do cartório faz 5 minutos pelo menos. Hoje é o casamento dele e não quis grandes cerimônias. Vai simplesmente cumprir os trâmites legais necessários para efeitos civis, como ele disse. Mais tarde, os noivos nos convidarão para um jantar com familiares testemunhas e amigos num restaurante pequeno, mais famoso por sua cozinha. Meu Deus, não passa táxi nenhum por aqui. Se pelo menos fosse domingo. Mas não. Decidiram se casar numa quarta-feira, justamente num dia e numa hora em que a cidade inteira está tomada pelo trânsito e não dá para encontrar um táxi sequer. Só aparece um muito de quando em quando. Vou em direção ao cartório. É um caminho longo até lá e, como tenho que ir a pé, não vou conseguir chegar nem para a sobremesa. Mas pelo menos, andando, não tenho a sensação de ser um Zé Mané parado, olhando o ponteiro do relógio avançar. Um táxi, por fim! Entro nele e digo ao motorista que é preciso correr, pois é uma questão de vida ou morte. Mas acabamos tropeçando no engarrafamento. 2 minutos parados. Andamos. Estamos avançando. Nem posso acreditar. Ah, não. Outro semáforo. Estou com os nervos à flor da pele. Maldito despertador. Sempre aprontando comigo. Quando eu mais preciso dele, é aí que ele me deixa na mão. Jaime nunca me perdoará. Agora vamos para o comentário, pessoal. Neste caso, o autor pretendeu imprimir a cena em ritmo veloz, um ritmo veloz, apropriado à narrativa. Não atingiu seu objetivo, contudo, porque abusa das descrições e digressões que acabam desacelerando o relato. Sublinhamos as frases que deveriam ser eliminadas para tornar o texto mais rápido. Além disso, modificando algumas expressões para aumentar a sensação de rapidez, o resultado seria o seguinte. Agora vamos ver como deveria ficar o texto para fazer jus ao ritmo da cena, já que é um ritmo de cena, é um ritmo veloz, certo? Levanto-me, faço a barba, tomo uma ducha e, sem tomar o café da manhã, saio correndo. Olho o relógio enquanto desço as escadas. Vou acabar chegando tarde. Jaime já deve estar me esperando na entrada do cartório. Hoje é o casamento dele, ou, como ele disse, é o dia de cumprir os trâmites legais necessários para efeitos civis. Meu Deus, nenhum táxi por aqui. Que ideia essa de se casar numa quarta-feira? Vou em direção ao cartório.
Não vou conseguir chegar nem para a sobremesa, mas pelo menos estou andando. Um táxi. Por fim, entro nele e digo ao motorista que é preciso correr, pois é uma questão de vida ou morte. Mas acabamos tropeçando no engarrafamento. 2 minutos parados. Andamos. Estamos avançando. Nem posso acreditar. Ah, não. Outro semáforo. Jaime nunca me perdoará. Gente, essa é outra diferença. Aqui a gente notou a diferença, certo? Porque o primeiro texto que nós lemos, ele deixa confuso, certo? E essa segunda versão fica melhor, tá mais. Você percebeu que o texto está mais breve, certo? Porque uma das características do ritmo veloz é encurtar as palavras, certo? Então, se você deixar muita palavra, você pode deixar confuso o ritmo da cena. Então, pessoal, essa foi a. Não gosto de falar o termo aula, não, mas esse foi o vídeo de hoje. Nós vamos parar por aqui no capítulo 5, que é a caracterização dos personagens, certo? Estou muito ansioso por esse capítulo, viu, gente? Deve ser muito interessante. Então, gente, muito obrigado desde já pela sua doce e querida companhia, certo? Quem quiser falar comigo, eu vou deixar aqui os meus contatos para falar comigo. Você que quiser falar de livros, construção textual e tudo mais, eu estou sempre à disposição. Basta você enviar mensagem através do WhatsApp 999820768. Repetindo, 999820768. Ou então, se você não, assim, se você não for aquela pessoa que não é muito de usar o WhatsApp, o que eu acho muito difícil hoje em dia, porque quase todo mundo usa o WhatsApp hoje em dia, mas você pode mandar mensagem através do e-mail, ok? O meu Gmail é Rodriguesubiratã com N de navio, ok? Rodriguesubiratã788 @gmail.com. Repetindo, Rodriguesubiratã788 @gmail.com. Então, se você quiser conversar comigo, fique à vontade, está à disposição. Eu estou à disposição de quem quer que seja para falar sobre livros, certo, pessoal? Então, muito obrigado desde já, certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!